Olá, sou Cristiane Araújo e hoje vamos dar início à leitura do quarto capítulo do livro A Identidade da Mulher, da autora Ana Maria Almeida. E o tema é Onde me perdi? Em muitas famílias, os pais precisavam dos seus filhos para preencher suas necessidades emocionais, e as crianças logo aprendem que sentimentos positivos sobre elas mesmas, a autoestima, depende do estado de humor dos adultos à sua volta. Esse tipo de relacionamento, gradativamente, vai minando a autoconfiança da criança, estabelecendo as bases para o indivíduo dependente, inseguro, escravo das necessidades e desejos alheios. Em outras famílias, a criança percebe que os pais têm conflitos no casamento e ela passa a viver observando o que acontece entre eles e acredita que pode ajudar de alguma forma. Inclusive, algumas crianças ficam doentes em momentos mais tensos para desviar a atenção dos pais do problema de relacionamento conjugal. Como muitas vezes os pais se unem para cuidar dela e aparentemente ficam bem, a criança passa a crer que ela é responsável pelo bem-estar deles. Assim, ela abre mão da sua infância, das brincadeiras, da espontaneidade para ficar vigiando. A qualquer momento, eles podem precisar dela. Muitos destes padrões são extremamente valorizados e recompensados desde o início da interação entre pais e filhos. Crianças extremamente obedientes, desejosas de agradar e que facilmente cedem aos desejos alheios são frequentemente avaliadas como crianças exemplares. Ao contrário, aquelas que não se deixam mudar a este padrão são rotuladas de ruins, más ou egoístas, podendo receber todo tipo de ameaça e castigo. A perda da identidade é mais evidente nos relacionamentos com pessoas importantes de nossa vida, com as quais compartilhamos algum nível de intimidade, ou com aquelas com quem nos sentimos inseguros ou ameaçados. Nestes momentos, perdemos nossa força e direção interiores e somos repentinamente dominados por sentimentos e pensamentos de fracasso, incompetência e impotência. A perda da identidade é uma condição emocional, psicológica e comportamental, resultante do não atendimento das necessidades emocionais básicas das pessoas. Fato que as tornam insensíveis e que termina por impedir tanto a expressão aberta dos seus sentimentos, como a discussão franca dos seus problemas interpessoais. Esta possibilidade de discutir sobre o que está acontecendo no seio da família não acontece nem mesmo entre os adultos. A perda da identidade também tem origem e é reforçada nas famílias onde as regras são rígidas e não há espaço para espontaneidade e nem para expressão dos sentimentos e pensamentos. Algumas das regras mais comuns nesses ambientes são: não fale dos problemas ou conflitos, não expresse sentimentos, sempre se comunique de forma indireta, não seja egoísta, preocupe-se com os outros em primeiro lugar, principalmente aqueles que têm problema. Suas necessidades e desejos não são importantes, coloque-os no final da lista. É proibido brincar e relaxar, é preciso estar sempre ocupado, fazendo alguma coisa e permanecer atento e preparado para a próxima crise. É proibido errar, errar é vergonhoso, é passivo de punição ou humilhação, pois revela que somos imperfeitos. Sacrifique-se sempre, não se preocupe com suas necessidades, nem com os sacrifícios que você terá que fazer para ajudar, salvar os outros ou encobrir suas dificuldades. Em função de todas estas questões familiares, a criança começa a construir uma falsa identidade e a viver alguns papéis. Estes papéis têm a função tanto de encobrir o vazio de identidade, quanto o de dar
algum significado à nossa percepção confusa ou distorcida de mundo. Alguns exemplos: salvador ou consertador. A autoestima dessas pessoas passa a depender da capacidade de ajudar ou salvar outras pessoas, especialmente as vítimas, aquelas que não querem se responsabilizar pelos seus próprios problemas. Agradadores. Estão sempre preocupados em agradar, pois não acreditam que as pessoas com as quais convivem possam achá-los interessantes, com base no autoestima negativa aos agradadores. Estão sempre se achando inoportunos ou impróprios, inadequados ou perdedores. Sente-se como os agradadores, imperfeitos, defeituosos, errados, mas desistiram de fazer qualquer esforço para agradar. Ao contrário, se envolvem em situações difíceis ou desastrosas apenas para confirmar o papel de perdedores. Muitos ficam paralisados e não conseguem crescer emocionalmente, financeiramente ou profissionalmente. Perfeccionistas. Acreditam que apenas serão amados ou reconhecidos se forem perfeitos. Perfeccionistas são extremamente críticos e severos consigo mesmos e com os outros, o que gera relacionamentos conflituosos e estressantes. Super empreendedores. São escolhidos como heróis da família, aqueles que irão encobrir as dificuldades, humilhações e derrotas do passado através de grandes feitos. Tornam-se cientistas renomados, empresários de sucesso, artistas conhecidos. Têm compulsão pelo trabalho e pouco tempo para relacionamentos com outras pessoas ou consigo mesmo. No meio da semana, Rosana e Selma conseguem sair para conversar. Quando o expediente encerra, elas caminham juntas até um café e falam sobre suas experiências com o treinamento da empresa e com a leitura do livro. No início, a discussão gira em torno dos conceitos e das ideias do autor sobre a questão da identidade. Aos poucos, a conversa se torna mais pessoal e elas passam a falar de si mesmas. Rosana percebe que elas nunca haviam conversado abertamente sobre elas mesmas. Embora se considerassem amigas, as conversas eram sempre sobre família, o trabalho, as crises do país e até sobre os colegas da empresa. Ela comenta sua percepção com Selma, que concorda com ela. De fato, eu também vi que nossas conversas sempre foram superficiais. Eu achava que isso era normal. Acho agora que depois do treinamento e da leitura do livro, percebi o quanto eu não sei falar dos meus sentimentos e quanto eu vivi para escutar os problemas dos outros e para tentar ajudá-los, disse Selma. Rosana então comenta: nunca imaginei que você tivesse algum problema ou que precisasse falar dos seus sentimentos. Você sempre pareceu tão segura, tão bem-sucedida e feliz. Eu sim, sempre tive problemas e você tentou muito me ajudar. É uma surpresa ouvir isso de você. Selma começa a rir e diz: acho que nós duas vivemos muito bem os nossos papéis de salvadora e perdedora. Como ainda não tinha lido este capítulo, Rosana quer saber o que significa estes papéis. Selma pega o livro e elas leem juntas. Agora você entendeu? Nós duas aprendemos na infância a usar esses disfarces para sobreviver e com o tempo eles passaram a ser a nossa identidade. Eu estou muito empolgada com essas descobertas e agora também entendo algumas queixas do meu marido. Muitas vezes ele disse que eu me preocupo mais com minha família de origem e com as outras pessoas do que com ele. E eu sempre neguei com todas as minhas forças. Só agora eu entendi. Eu me sentia muito culpada se não estivesse cuidando de alguém com problemas.
Eu nunca conseguia simplesmente relaxar. Até nas nossas férias, eu dava um jeito de me envolver com os problemas dos meus pais com meu irmão. Eu ficava horas no telefone com eles, enquanto meu marido brincava com as crianças na piscina. Uma vez, eu fiquei as férias inteiras tentando ajudar uma funcionária do hotel onde estávamos hospedados. Ela estava vivendo uma crise conjugal séria e eu percebi o quanto ela estava triste e perguntei o que estava acontecendo. Pronto, bastou uma resposta dela sobre o quanto ela estava sofrendo para que eu imediatamente me sentisse responsável por ajudá-la. Meu marido e eu brigamos muito por causa disso, mas eu realmente não enxergava. Rosana ouviu atentamente e se sentiu à vontade para falar sobre suas preocupações com seus pais. A sensação que tenho é que eles são frágeis e que precisam de mim por perto para não brigarem. Eu me lembrei nesses dias que desde muito pequena eu sentia a necessidade de ajudá-los. Quantas vezes eu deixei de sair com os meus amigos ou com os meus namorados para ficar em casa fazendo companhia para eles? Eu sempre achei que isso era normal e os filhos devem se sacrificar pelos pais. Eu não sabia o quanto isso foi prejudicial para mim. E além disso, eles têm mais 2 filhos. Eles só aparecem nos momentos bons, nos almoços e nas festas. Eles nunca têm um tempo para ajudar. Toda a responsabilidade ficou em cima de mim. Falando agora com você, percebi o quanto estou magoada e ressentida com eles. Ultimamente, nossas conversas são sempre tensas, muitas vezes terminam em discussões. Além de tudo, eu fiquei literalmente paralisada e, como você disse, me sinto uma perdedora, uma vítima. Ao se despedir, Selma entrega o próximo capítulo do livro para Rosana e diz: Agora estamos juntas na leitura. Vamos ler e conversar sobre ele. Estou muito animada com o que tenho aprendido e também tem sido ótimo ter a sua companhia nessa jornada de descoberta. Emocionada, Rosana dá um abraço na amiga, dizendo: Estou muito grata por você dividir o livro comigo e pela oportunidade de conversar sobre esses assuntos tão pessoais. Até amanhã. Amanhã estaremos juntas para sabermos o que vai acontecer com o próximo capítulo. Até lá!